E quem está comigo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Farlandes Guimarães, né? Como acontece todas as terças-feiras, ele sempre está aqui com essa proposta importante de trazer para você uma informação, de também responder a sua dúvida. Nosso WhatsApp fica sempre liberado para sua participação, 32220001. 32220001 é o telefone que você pode encaminhar aí a sua pergunta, a sua dúvida, porque o quadro Café com Previdência vai sempre trazer aí uma orientação e um esclarecimento para você. Como eu disse, o Farlandes Guimarães está comigo hoje aqui ao vivo nos estúdios da Minas FM. Bom dia, Farlandes, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Novamente um prazer estar aqui participando desse quadro tão importante que é, de fato, a proposta é levar a cidadania para a população. Eu que agradeço a sua presença para a gente poder sempre trazer aqui a informação para o ouvinte, para o telespectador, trazer também esclarecimento de dúvidas. Inclusive hoje você traz uma informação extremamente importante, né? Em alguns momentos a gente acompanhou o governo federal falando sobre a possibilidade de um pente fino, né? Agora é oficial, né? Eles realmente já anunciaram até a possibilidade aí de uma data para a realização dessa ação. Correto, Flaviano. Na última sexta-feira, em uma entrevista, o ministro Carlos Lupe, ministro da Previdência, ele anunciou que a partir de agosto eles devem fazer um mutirão aí, que isso vai afetar aproximadamente 800 mil beneficiários da Previdência que recebem benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Então, quem está nos assistindo, está nos ouvindo e recebe o benefício por incapacidade temporária, essa pessoa pode ser, de alguma forma, convocada para prestar algum tipo de esclarecimento para o INSS. O objetivo que foi anunciado é checar se essa pessoa ela ainda tem que estar recebendo o benefício ou não. O que a gente vê, Flaviano, seja qual governo for, a utilização de um argumento que, na verdade, é uma exceção. Eles pegam um argumento, olha, existem pessoas que estão recebendo de forma irregular. Mas, a meu ver, isso é exceção, não é a regra. A maioria das pessoas, desse universo de 800 mil pessoas, que esse pente fino vai atingir, a grande maioria dessas pessoas, essas pessoas têm direito de receber o benefício. E o governo utiliza, pega a exceção, que existe fraude, existe pessoas que estão recebendo, que estariam aptas já a voltar ao mercado de trabalho e torna isso um mote de uma campanha para retirar direitos. Então, as pessoas que estão recebendo benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, hoje o benefício por incapacidade temporária, essas pessoas elas podem, a partir de agosto, ser convocadas para prestar algum tipo de esclarecimento para o INSS ou até mesmo ser submetidas aí a uma perícia para saber se a incapacidade ela continua ou não. Se a incapacidade ela continua, a tendência é que o benefício ele seja prorrogado, a pessoa continue recebendo. Se eventualmente o INSS detectar que a pessoa está apta já ao mercado de trabalho e ela não está mais incapaz, o benefício ele vai ser cessado. Então, essa é a manifestação que foi divulgada na última sexta-feira, dia 5. Isso deve acontecer a partir de agosto. A gente sempre vem falando aqui da importância também do segurado manter o seu cadastro atualizado, porque hoje o INSS não tem um número de servidores adequado pela demanda. A gente sabe que existe um déficit de servidores do INSS, de funcionários, e a importância do segurado manter o cadastro atualizado é que o INSS vai utilizar de cruzamentos de dados. Se o cadastro está atualizado, a tendência é também que a pessoa não tenha nenhum tipo de transtorno. Esse é um ponto. E também existe uma previsão legal. O INSS pode convocar a pessoa que está recebendo benefício por incapacidade a cada 2 anos. O INSS convoca a pessoa para ser submetida a um exame. Agora, a crítica que a gente faz é a seguinte, Flaviana. Existe um problema no país, uma questão fiscal, um déficit fiscal, e o governo, seja qual governo for, ele vai julgar a conta no colo do mais fraco. E nesse caso, do beneficiário da Previdência Social, do trabalhador no modo geral, que é mais difícil de se organizar para bater na porta do gabinete dos deputados, dos ministros lá em Brasília. Então, esse movimento, a estrutura dele
é para quê? Para o governo economizar, deixar de pagar vários benefícios para as pessoas que teriam direito, né? E também alguns irregulares, para economizar na outra ponta uma questão orçamentária. Ele quer reduzir o pagamento desses benefícios, né? Pagar para menos pessoas e sobrar mais dinheiro para cobrir uma outra área. Essa que é, na verdade, a estrutura. Agora, isso vai acontecer da forma correta? Eu entendo que não. Agora, a gente já parou para pensar os benefícios que são negados no INSS, e o INSS não faz essa reanálise. Quantas pessoas já bateram na porta do INSS, benefício foi negado, e o INSS sequer depois falou, olha, a gente fez uma reanálise aqui, a gente errou, e agora a gente quer conceder o seu benefício. Isso não acontece. O cidadão, ele depende do Poder Judiciário, e para que o direito dele seja reconhecido, ele vai ter que contratar um advogado para buscar o Poder Judiciário. Agora, esse pente fino, Flaviano, a gente estava falando antes do programa começar, ele vai ter reflexo no Poder Judiciário, que já tem um número grande de demandas, principalmente relacionadas ao INSS, que é o maior réu, é o maior demandado na Justiça, é o INSS. Isso vai parar no Poder Judiciário, a gente vai ter uma demora, em geral, para a entrega das respostas da Justiça, porque a Justiça tem casos, de fato, extremamente importantes. E uma decisão dessa do governo, a gente vai ter reflexo mais lá na frente. E a partir de agosto, muitos beneficiários vão ser convocados para que se submeta a essa avaliação. Lembrando, 2 pontos. Manter o cadastro atualizado, porque não tem servidor para estar analisando. Eles vão fazer cruzamento de dados. E quem recebe benefício por incapacidade, ter sempre laudo médico atualizado em mãos. Essa preocupação da falta de profissionais, né, é outra situação grave, né? Porque nós acompanhamos sempre a falta de peritos, por exemplo, né? Quem vai fazer essa avaliação correta, né? Se aquela pessoa está apta para o retorno ao trabalho. Então é uma grande preocupação também que a situação do pente fino traz. Com certeza. Nós falamos aqui várias vezes a situação das perícias, né? Perícias que estavam sendo agendadas para 6 meses para frente, e agora a gente tem uma medida por parte do governo que é um contrassenso. Olha, a gente não tem um número de perícias adequado e o governo vai fazer o pente fino. O que eu quero deixar registrado aqui, Flaviano, acho que toda postura, toda política, decisão do governo no sentido de coibir fraudes, de evitar o pagamento de benefícios de forma indevida, isso é interesse de todos nós, interesse meu, seu, do Ian, de toda a sociedade. A gente não quer nenhum desvio do dinheiro público ou pagamento para pessoa que não tem direito. Eu acho que isso é o consenso entre a gente. Agora, como que isso é feito? Isso pode atingir pessoas que dependem, de fato, do benefício previdenciário, e o governo vai adotar essa política que, de fato, vai afetar drasticamente. Às vezes a pessoa que está recebendo o benefício previdenciário está doente e o INSS vai cortar e aquela pessoa não vai procurar a justiça e, nesse caso, fica prejudicada. Está doente, né? Teve o benefício cessado, não tem renda, e aí também não tem condição de contratar um advogado e também esperar a resposta do Poder Judiciário, que demora. O telefone está na tela, 32220001. Fique à vontade para encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Inclusive, a gente já tem aqui algumas perguntas. Vou transferir aqui para o falante para que ele possa responder os ouvintes e telespectadores. Vamos lá, André, ou Ian. Vamos começar com a pergunta do André, né? O Ian está aqui na técnica. O André mandou a pergunta. Vamos começar com a pergunta do André, lá do bairro Belvedere. Muito obrigado, viu, André, pela participação. Bom dia, Flaviano. Eu gostaria de saber a respeito do recolhimento do INSS, pois o meu INSS ele é recolhido em folha, e na hora que eu entro lá no gov.br, no meu INSS, ele não aparece lá o recolhimento, né? Eu já estou na instituição desde 2020, tem alguns meses de recolhimento em 2020, um recolhimento em 2021. Né, nos demais meses não constam lá no site do governo federal. Então eu gostaria de saber, né, qual caminho que eu devo buscar, né, para regularizar essa situação. Obrigado, bom dia. Excelente pergunta, viu, André? Olha só, a responsabilidade da empresa,
A empresa efetua o pagamento para o empregado, ela desconta a contribuição previdenciária desse empregado, né, e repassa. Na verdade, quem paga a contribuição previdenciária ali é o trabalhador. A empresa só, olha, eu estou descontando aqui, Flaviano, e repassando para a Previdência Social. A empresa só repassa. A empresa jamais ela pode reter essa contribuição, descontar do trabalhador e não repassar, porque isso é apropriação indébita previdenciária, é um crime. Tem uma previsão legal, isso é crime. A empresa jamais pode fazer isso. Senão ela pode responder criminalmente. A pergunta que o André fez é muito interessante porque a responsabilidade de cobrar essas contribuições previdenciárias não é do André, porque o André é a parte mais fraca nessa relação. Imagina o André em pé de igualdade com a empresa. Ali a empresa tem mais capacidade ali do que o André. E aí o André não pode ficar prejudicado na sua aposentadoria no recebimento de benefício. Ele não fica prejudicado, porque a responsabilidade, nesse caso aí, de cobrar, se a empresa repassou ou não, é do INSS. O INSS que tem que instaurar um procedimento administrativo e falar, olha, empresa, você não cobrou aqui. Se a empresa não pagar ali, isso vai para a Polícia Federal e depois o Ministério Público Federal vão apresentar uma denúncia na Justiça Federal, dependendo do valor. Então, André, a responsabilidade não é sua, você não pode ficar prejudicado, você está protegido pela Previdência Social, mas é interessante estar acompanhando essas contribuições, puxando mensalmente ali se está caindo ou não. Parece que ele relatou que caiu alguns meses só. E o sistema aparece só alguns meses de 2020 e 2021. O restante não aparece no sistema. O que ele pode buscar é uma atualização cadastral, né, junto ao INSS, apresentando a carteira dele de trabalho, para tentar provocar o INSS no sentido de comunicar à empresa a necessidade de pagamento. Mas, André, fica tranquilo, você não vai ficar prejudicado com relação ao seu tempo de contribuição e também, se eventualmente você necessitar de um benefício previdenciário, você não fica prejudicado. Mas é importante essas contribuições previdenciárias, se a gente for pensar numa futura aposentadoria, porque elas vão influenciar no valor do benefício. E quando não tem contribuição previdenciária naquele mês, o INSS ele vai considerar o salário mínimo. Eu tenho aqui outra dúvida, a pessoa inclusive pediu para não se identificar, ela quer saber o seguinte, se pode abrir o MEI, só que ele é aposentado por invalidez. Não, a pessoa que é aposentada por invalidez, ela não está apta, o INSS reconheceu que ela não está capaz para o trabalho. Mas o que pode acontecer? Igual eu falei no início do programa, a pessoa fino vem para isso. A pessoa aposentada por invalidez, benefício por incapacidade permanente hoje, existe uma previsão na lei que o INSS, Flaviano, ele pode convocar a pessoa a cada 2 anos ali para submeter a uma avaliação. Esse pente fino que foi anunciado sexta-feira, ele não vai atingir as pessoas que estão recebendo o benefício de forma permanente. Apenas as pessoas que estão recebendo o antigo auxílio-doença, hoje o benefício temporário. Se a pessoa não está apta a exercer uma atividade remunerada, como é o caso dele relatado, e ele já é aposentado por invalidez, ele não pode desenvolver uma atividade remunerada. Por exemplo, se ele abrir um MEI, o que vai acontecer? Vai cair lá para o INSS que ele está trabalhando. E se ele está trabalhando, o benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, ele não tem direito. O INSS entende dessa forma. Olha, ele tem renda, voltou ao mercado de trabalho. A gente nem precisou fazer a perícia aqui. Ele já está trabalhando, já está recolhendo aqui. Então a gente vai acessar esse benefício dele em razão da sua recuperação da capacidade de trabalho. Então isso é um benefício que ele é incompatível com a atividade remunerada. A pessoa que exerce atividade remunerada, ela está apta para o mercado de trabalho e, por essa razão, o benefício por incapacidade não é devido para ela. E pode acontecer também, se ele voltar a trabalhar e contribuir, nesse caso, abrir o MEI, o INSS cobrar dele também os últimos anos. Vamos aqui a mais uma dúvida, é o Romeu lá do Danilo Paz, muito obrigado, viu, Romeu? Ele está dizendo que a esposa acabou de receber a última parcela do seguro-desemprego no mês de maio. Ela já tem 24 anos de contribuição junto à Previdência e tem 56 anos. Aí agora ele quer saber o seguinte, se ela pode pagar de forma autônoma, né, 2 vezes por ano, até completar a idade para pedir aposentadoria.
Excelente a pergunta. Requisito para a mulher aposentar por idade. A mulher precisa ter no mínimo 62 anos e no mínimo 15 anos. No caso relatado por ele. Ela tem mais de 15, mas ainda não tem os 62 anos. O interessante aí é pelo menos ela recolher a cada 6 meses até o momento aí da sua aposentadoria, para ela não perder essa proteção com o INSS. Se eventualmente ela necessitar de um benefício, ela vai estar protegida. Eu tenho aqui outra dúvida, é a dúvida da Adriana, lá do bairro São Roque. Ela está dizendo que tem um irmão de 36 anos, ele tem problemas com depressão e ansiedade forte, toma remédio controlado, só que ele não está fichado. Aí ele pode ser afastado por auxílio-doença? Interessante a pergunta dela. Pelo relato, ele tem um problema que incapacita para o trabalho, mas isso precisa ser comprovado por meio de relatórios médicos, indicando ali a CID, a classificação internacional da doença que ele tem, ou se ele tem mais de um problema de saúde, e que aquele problema de saúde incapacita para o trabalho. Então esse é um ponto que é necessário. Outro ponto necessário é estar protegido pela Previdência Social, está pagando, a pessoa está pagando, ou ela está naquele período que a gente fala, o período de graça. Mesmo sem pagar, ela ainda está protegida. Então, ela precisa ter esses dois requisitos. O primeiro requisito é a parte médica, comprovando aí a incapacidade para o trabalho, e o outro, a relação dele com o INSS. Se ele está pagando, ele tem essa qualidade segurada, né? Falando uma análise geral. Se ele não está pagando, às vezes ele parou de pagar tem pouco tempo, mas ele ainda assim mantém essa proteção com o INSS. Associado a esses dois requisitos, ele pode sim dar entrada, vai ser submetido a uma perícia. Hoje a gente tem aquela modalidade que a pessoa anexa o atestado médico e a inteligência artificial é feita. Ela faz essa análise para concessão ou não do benefício. Mas diante dessa análise que eu fiz, superficial, óbvio que é interessante ela procurar um advogado da confiança para ele avaliar a situação, montar uma estratégia para ele conseguir o benefício. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de saber, eu trabalhei fichado na fábrica até dia 2 de fevereiro e recebi o seguro-desemprego até dia 18 de junho. Eu já tenho 17 anos de contribuição, aí de qualquer forma eu aposento por idade, 62 anos. Aí eu gostaria de saber se eu fico um ano, né, em seguro do INSS, se termina em fevereiro ou se termina em junho. Se eu fico assegurada até quando eu terminei de receber o seguro-desemprego, para mim saber o dia que eu vou voltar a pagar de novo, para mim não perder um ano de auxílio se precisar, né, por motivo de doença, essas coisas. Ótima pergunta. A recomendação para o caso dela é que ela, para não esquecer, né, Flaviana, eu indico para ela, assim que virar a competência, no início de fevereiro, que a gente já tem as informações dos valores relacionados ao ano que vem, né? O que aumentou do salário mínimo, ela vai pagar referente de janeiro. E no meio do ano ela faz uma outra contribuição, ela contribui a cada 6 meses. Eu estou falando dessa forma, geral, porque é interessante avaliar o histórico contributivo dela para adotar uma estratégia mais arrojada para ela. Essa é a estratégia mais segura. Toda vez que virou o ano, ali o governo informa em janeiro o que tem para pagar ali de salário mínimo, e em cima do salário mínimo ela vai calcular a sua contribuição, já paga em fevereiro, e dali a 6 meses ela paga outra. Estou falando isso de forma geral. Mas um detalhe, algo mais arrojado, ali com mais precisão, é necessário entender melhor o que ela já contribuiu. Eu tenho aqui outra dúvida interessante também. Ele tá dizendo, ô Fernandes, que o pai é deficiente físico, né? Foi servidor público por 25 anos. Inclusive, ele se aposentou por invalidez no serviço público. Só que ele tem 20 anos de contribuição junto à Previdência. E ele vai completar agora 60 anos no fim do mês. Aí ele gostaria de saber o seguinte, né? Se quando ele completar a idade, ele pode fazer aí a solicitação da aposentadoria também pela Previdência, ou até se ele pode fazer o pedido aí da aposentadoria especial por deficiência junto à Previdência também. Ótima pergunta. Ele já é aposentado no serviço público, né? Então isso é direito adquirido dele. E pelo relato ele tem contribuição também perante ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social, que é o maior regime, né? Ele tem contribuição lá no INSS.
Análise da aposentadoria por idade no homem, 65 anos, a idade mínima, e no mínimo 15. Ele tem mais de 15, né? Ele tem 20 anos de contribuição junto ao INSS, pelo que eu entendi. É isso mesmo, né? Sim. 20 anos, Sim. mas ainda não tem idade, os 65 necessários. Ele vai completar 60 anos. Ele vai fazer 60. Então, daqui 5 anos, se nada mudar, ele pode pedir, sim, a aposentadoria dele por idade e ficar tanto com a aposentadoria do serviço público como a aposentadoria também do INSS. E tem outra parte também, parece que é uma aposentadoria especial. Que como ele é aposentado no serviço público por invalidez, né? Ele perguntou se ele pode pleitear junto à Previdência a aposentadoria especial por deficiência também. Nesse caso aí, ele é aposentado no serviço público por incapacidade. Tá? A gente tem que avaliar se essa incapacidade ela persiste, ok, se essa incapacidade ela persiste, ele tem essa documentação e ele está protegido lá no INSS. Eu falo isso, Flaviano, porque às vezes ele está há mais de 2 anos sem contribuir no INSS, e aí a gente fala que ele perdeu essa proteção para requerer o benefício por incapacidade lá. Ele tem mais de 20 anos, ok, mas ele não tem essa proteção mais para fins de benefício por incapacidade, esses benefícios improgramáveis. Aí ele teria que retomar as contribuições. Depois que ele recupera essa qualidade segurada, aí sim ele pode pedir o benefício por incapacidade. Agora, se ele não contribuir de agora aos 65, ele vai completar os requisitos para aposentar por idade, que ele vai ter mais de 15 e vai ter a idade. Aí ele pode dar entrada na aposentadoria por idade, pagando ou não o INSS aos 65. Porque o INSS vai avaliar aos 65 anos dele? Se ele já preenche os requisitos da aposentadoria por idade, que é ter mais de 65 e mais de 15, no caso relatado ele já tem 20. Eu tenho a participação da Marlene. Muito obrigado, viu, Marlene, pelo carinho, pela audiência. Ela está dizendo que trabalhou 4 anos e meio na prefeitura, entre 66 e 69. Aí, depois de vários anos, ela começou a contribuir com o MEI. Já tem aproximadamente 10 anos, né, que ela contribui como MEI. Aí ela quer saber se pode pedir aposentadoria somando as 2 contribuições, do MEI e da prefeitura. Olha só, a gente precisa entender para onde foram essas contribuições da prefeitura. Como que ela era um contrato? Foi um contrato, isso vai para o INSS. Junto com o MEI, se ela tem mais de 62 e somando esse tempo aí, tudo indica que ela tem direito de aposentar por idade. O ideal é procurar a ajuda de um profissional, para que esse profissional faça uma avaliação no cadastro, para posteriormente dar entrada no pedido de aposentadoria. Eu tenho aqui outra dúvida, ela está dizendo que é MEI, né? Não entendi muito bem a pergunta. Vamos para a próxima, depois a gente volta nessa, por favor. Ela está dizendo aqui, a ouvinte, a Poliane, muito obrigado, viu, Poliane, pela contribuição e também pela pergunta, né? Ela está dizendo que está grávida de 2 meses, né? Aí ela quer saber se pagar a Previdência agora, se ela consegue o auxílio maternidade. Olha, ela já está grávida. Vamos lá. A gente precisa entender se ela contribuía antes. Se ela não contribuía, ela não vai ter direito de receber o salário maternidade. Então, isso é tranquilo. Agora, se ela pagava a contribuição previdenciária antes de engravidar, é possível sim que ela receba o benefício. Agora, o que tem que ficar claro, a legislação não permite, por exemplo, a pessoa está grávida, descobriu nesse momento, e ela começa a pagar a partir de agora. O INSS não vai reconhecer, porque ela só começou a pagar o INSS em razão de tomar conhecimento que estava grávida. Igual aquele raciocínio do seguro, a pessoa tem um problema de saúde... Você tem que estar segurado antes. Exatamente, né? Então, o INSS pode falar quando a pessoa tem um problema de saúde, falar que a doença é pré-existente, a filiação, ao ingresso dela no regime. Mas, no caso, só pelas informações superficiais que ela passou, se ela estiver pagando, ok, ela tem direito de receber o benefício. Agora, se não estiver pagando, o INSS não vai reconhecer. Vamos à última pergunta de hoje, a pergunta da Sirlene. Muito obrigado, viu, Sirlene, pela participação. Bom dia, doutor Farlantes, tudo bem? Doutor Farlantes, eu trabalho fichada como empregada doméstica e trabalho de conta própria com uma lavanderia. Eu estou pensando em abrir um MEI para mim pela lavanderia.
Dá algum problema, tipo, se eu for mandado embora, receber alguma coisa do meu serviço que eu sou fechada? Ótima pergunta, ótima pergunta. Vamos lá. Ela já é fichada, né, como empregada doméstica. Mas parece que surgiu a oportunidade dela abrir um MEI para desenvolver uma outra atividade. Legal, desejo muito sucesso. Se eventualmente a senhora sair da empresa, for mandada embora, a senhora tiver com o MEI aberto, a senhora não vai ter direito de receber o seguro-desemprego. Tá? Se tiver direito, não vai ser possível receber porque existe ali uma atividade empresarial ativa. Então, razão do MEI, a senhora não vai ter acesso a esse seguro. Para fins previdenciários, a gente tem que entender que a contribuição como MEI só garante a aposentadoria, a gente sempre falou aqui, aos 62 anos e com salário mínimo. Então, aos 62 anos, ela pode se aposentar por idade, ela tem que comprovar 15 anos, né? E a contribuição com o MEI vai garantir apenas o benefício vinculado ao salário mínimo. Eu preciso entender qual que é o salário dela lá como empregada doméstica, o histórico contributivo dela, e fazer cálculo, indicando, olha, somando essas contribuições aqui, o que vai impactar. Numa análise geral, bem superficial, não vai gerar impacto para ela a contribuição como MEI para fins do INSS, porque é vinculada a salário mínimo. E se ela contribui com salário mínimo, como empregada, estou dando um exemplo, ela não vai ter nenhum ganho mensal na aposentadoria. Mas pelo relato, tudo indica que é uma estratégia dela do empreendimento e necessidade também dela ter esse MEI, de ter um CNPJ, às vezes para tirar uma nota, para prestar um serviço para alguma empresa. Então, para fins do INSS, não vai gerar impacto no recebimento. Ok. Se eventualmente sair desse emprego, ela também não vai receber o seguro em razão do MEI ele estar ativo. Então, são essas as considerações. Existem outras repercussões, mas em linhas gerais são essas. Essa é a participação do Farlantes ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, trazendo orientação e esclarecimentos para todo mundo. Muito obrigado, viu, Farlantes? Flaviano, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também ao Ian, aos ouvintes, telespectadores que nos têm enviado aí as perguntas. Muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua presença e reforço aqui que a participação do Farlantes fica disponível